Boa tarde. Eu, Gabriela, juntamente com as minhas colegas Fabiane Gomes, Gabriela Simon e Luiz Helena, vamos apresentar o trabalho proposto neste semestre na disciplina de Higiene e Sanitização de Substratos Têxteis. O nosso trabalho é intitulado como Métodos e Produtos para Remoção de Manchas de Batom em Substrato 100% Algodão. Os batons são classificados na categoria dos cosméticos com o objetivo de modificar o aspecto natural dos lábios, conferindo cor, reflexo e brilho. Atualmente, o batom é um dos itens mais populares e amados da maquiagem e apresenta uma elevada variedade de cores, que vão desde cores mais clássicas e discretas até mais chamativas e inusitadas, além de possuir texturas e acabamentos diferentes para colorir e valorizar os lábios. A disseminação do batom se deu por meio de atrizes famosas do cinema nas décadas de 1930 e 1950. Com a sua popularização, fabricação, preços baixos e facilidade de uso, passou a ocupar um grande espaço na moda e tornou-se um item presente em todo o mundo. Bom, falando um pouco sobre a sua constituição, um batom é essencialmente constituído de uma pasta gordurosa na qual estão presentes vários ingredientes, cujo equilíbrio desses ingredientes resulta na textura e no acabamento final. Os componentes mais utilizados são a cera, que confere brilho e consistência, os compostos graxos pastosos para suavidade e aderência aos lábios, e os óleos que fornecem untuosidade. Porém, essa composição, quando em contato com tecidos, pode causar manchas difíceis de limpar. As manchas, elas podem ser definidas como um depósito local de sujeira ou descoloração, que possui certo grau de resistência à lavagem e, portanto, podem causar sérios problemas e diminuir a vida útil do produto. E qualquer tentativa de remoção de manchas pode ocasionar descoloração ou até mesmo desgaste no tecido. Antes de remover uma mancha, é necessário compreender qual que é o tipo de fibra e qual a estrutura daquele tecido, porque as manchas elas podem reagir de maneiras diferentes em tecidos diferentes. O batom vem sendo utilizado pelas mulheres através de muitas décadas, nas quais uma série de vantagens sociais associadas ao uso da maquiagem labial estabelece uma identidade feminina. Além disso, através do batom, as mulheres gerenciam a impressão e demonstram a evolução da sua personalidade. Sendo assim, esse trabalho possui como objetivo a tentativa de remoção de manchas de batom em substratos têxteis coloridos de tecido 100% algodão com diversos solventes diferentes encontrados no mercado e evitando a degradação do substrato. Bom, então para o desenvolvimento desse estudo foram selecionados os seguintes materiais: lavadora de roupas, tecido plano 100% algodão no tamanho de 10x10, batom cremoso, água, sabão líquido, detergente, tira-manchas, acetona e óleo de coco. Já em relação aos métodos, inicialmente decidimos qual seria a mancha selecionada, então pensamos em diversas situações do nosso cotidiano e dessa forma selecionamos a mancha causada por batom. Então, após a determinação da mancha, selecionamos o tecido, que no caso deste estudo selecionamos um tecido plano, 100% algodão numa estrutura tela. E para garantir a reprodutividade das manchas, criamos um molde de papelão com dimensões de 5 por 2 centímetros. E para garantir que a aplicação do batom fosse uniforme em todas as amostras, a aplicação foi realizada com o dedo. Então, nas seguintes imagens temos as amostras preparadas, sendo que foram cortadas com auxílio de um molde de 10x10 e também com auxílio de um molde, o batom foi aplicado com o dedo. E também para garantir resultados mais precisos, cada teste foi realizado em triplicata. Como mencionado no slide anterior, os testes eles foram realizados em triplicata, sendo que para a identificação de cada amostra foi utilizado o método YYZ, sendo que o YY está relacionado ao solvente e o Z está relacionado à triplicata, que neste caso temos a triplicata A, B e C. Já em relação à aplicação superficial do solvente, inicialmente o excesso de batom foi retirado das amostras e após, com o solvente água, as amostras foram submersas em água a uma temperatura de 60 graus Celsius e posteriormente foram esfregadas em diversas direções com uma escova de dente por 2 minutos. E com os outros solventes, as amostras foram umedecidas e em seguida aplicou-se uma colher de chá de produto sobre a mancha. E com auxílio de uma escova de dente, esfregou-se a mancha por 2 minutos. Depois desses processos, as amostras foram enxaguadas e lavadas na máquina de lavar. Considerando como solvente, a água não desempenhou um bom papel, mesmo estando a uma temperatura de 60 graus.
Este resultado está relacionado ao fato de que o batom ele é constituído por uma combinação de gorduras e óleos, que são essencialmente apolares, e a água ela é uma substância polar, então ela não teve a capacidade de dissolver o batom. O sabão líquido ele foi o mais eficaz na remoção das manchas, tirou quase 100% da mancha de batom. Ele é composto por tensoativos, branqueador óptico e um agente antirredepositante. Ele possui polaridade parte polar e parte apolar, o que permite que a parte apolar interaja com as ceras e com as gorduras do batom e a parte polar interaja com a água. Então, quando a gente esfrega, ele acaba sendo muito eficiente na remoção da mancha de batom. O detergente também removeu boa parte da mancha de batom. Esperava-se que ele removesse um pouco mais do que a mancha e ficasse mais similar à amostra do sabão líquido. Porém, o sabão líquido utilizado, ele possui branqueador óptico e agente antirredepositante, o que fez com que a aparência da amostra ficasse mais limpa e o agente antirredepositante fizesse com que os pigmentos do batom não voltassem para a amostra. Já o detergente ele tem como composto apenas os tensoativos, também polar, ele também é uma substância polar e apolar, que vai interagir com a água e com as ceras dos batons, porém não foi tão eficaz quanto o sabão líquido. Já o tira-manchas, ele possui em sua composição peróxido de hidrogênio, álcool e um tensoativo aniônico. O peróxido de hidrogênio e o álcool são compostos totalmente polares. Já o tensoativo aniônico é apolar e ele consegue interagir um pouco com as ceras e as gorduras do batom. Porém, a grande parte polar do tira-manchas fez com que o componente não conseguisse interagir totalmente com a mancha, o que deixou resquícios de batom. O quinto solvente utilizado foi a acetona, e a partir da imagem a gente pode verificar que as 3 amostras permaneceram manchadas após a tentativa de limpeza. Perante as outras amostras, essa é a que mais se assemelhou às amostras iniciais, demonstrando que a acetona é o removedor menos eficiente do presente artigo. Isso ocorreu porque a acetona selecionada ela é um removedor à base de acetona, ou seja, ela é diluída em água e álcool. E a acetona, ela possui 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, constituindo então uma região com característica apolar. No entanto, a presença do oxigênio ocasiona um efeito mesomérico positivo na cadeia, tornando-a como um todo polar. Esse comportamento polar da acetona, ele justifica porque não houve a interação do solvente com a mancha, que é apolar. O último solvente utilizado foi o óleo de coco, e foi possível observar que após de seco, as 3 amostras ainda continham a mancha, porém ela estava com um tom mais claro, indicando que houve uma pequena remoção de batom do substrato, mas não o suficiente para ser considerado como um removedor eficiente. Também foi observado nessas amostras que houve um alastramento da mancha, contaminando áreas que não continham um batom. Então, pode-se considerar que o óleo de coco ele não desempenhou um bom papel como solvente e não apresentou resultados significativos. Era esperado que o óleo de coco ele fosse um bom solvente devido à sua estrutura polar, mas na verdade essa estrutura ela colaborou para aumentar a mancha, porque esse mesmo ele dissolveu o batom e o batom se depositou em áreas limpas. Bom, então conclui-se que o método que se mostrou mais eficaz foi o sabão líquido, no qual ele teve uma interação química entre as moléculas do batom, reagindo quimicamente com o mesmo e eliminando praticamente a mancha por completo. Em sequência, o detergente também se demonstrou muito eficaz para remover a mancha, porém não removeu por completo, restando um resquício no tecido. A principal diferença no resultado entre esses 2 solventes é a presença do branqueador óptico, no qual o sabão líquido possui e o detergente não. Ainda é importante salientar que as manchas permaneceram do tecido por 10 horas até o início dos testes. Esse tempo pode ter influenciado na impregnação das manchas no tecido, sendo assim seria interessante estudar mais a fundo essa interação, realizando testes a cada determinado tempo de aplicação. Conclui-se então que é primordial que se compreenda a natureza da mancha para que se possa escolher o produto adequado para sua remoção, evitando o descarte de têxteis devido a este problema.